Meu nome é Rafael, e eu nunca vou esquecer aquele sábado à noite. Era 7h30, a mesa posta com a toalha branca que a sogra só usava em ocasiões especiais, e eu estava sentado ali, com o garfo a meio caminho da boca, quando meu sogro se inclinou para frente, olhou bem nos meus olhos e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Você é um encostado, Rafael, um peso morto nessa família. Devia sumir antes de envergonhar minha filha mais do que já envergonha." O pior não foi isso. O pior foi o som que veio logo depois, a risada da minha esposa. Aquela risada que eu conhecia tão bem, que antes me fazia sorrir junto, agora era uma lâmina gelada atravessando o meu peito. Ela olhou para o pai, concordou com a cabeça e disse: "Pai tem razão, amor. Você precisa se mexer mais." Eu senti meu estômago revirar, não de raiva, mas de uma clareza súbita e brutal. 6 anos. 6 anos de casamento, 3 de namoro antes disso, e foi naquele segundo que eu entendi que tinha sido o único idiota jogando sozinho naquele jogo. Respirei fundo, o ar-condicionado zumbindo baixinho ao fundo, o cheiro de lasanha esfriando no prato, e puxei minha cadeira para trás devagar, bem devagar, fazendo aquele barulhinho de madeira no piso que cortou o silêncio que tinha caído na sala. Olhei para o meu sogro, depois para minha esposa, depois para a sogra que desviou o olhar, e falei com uma calma que eu nem sabia que ainda tinha dentro de mim: "Perfeito, seu Augusto. Então vamos fazer do seu jeito. E se você já passou por algo parecido, se já sentiu aquele aperto no peito quando alguém que você ama te diminui na frente dos outros, se inscreve aqui no canal agora. Deixa um comentário me contando de que cidade você está assistindo, porque essa história é para você que também já se sentiu invisível. E fica até o final, porque o que aconteceu depois daquele jantar mudou tudo. Deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei naquela mesa, naquele dia, ouvindo aquilo. Eu conheci a Mariana em 2016, num churrasco de amigos em comum aqui em Curitiba. Ela era bonita, inteligente, cheia de planos. Trabalhava numa loja de roupas no centro, sonhava em abrir o próprio negócio um dia. Eu era analista de sistemas numa empresa pequena, ganhava razoável, nada extraordinário, mas era estável. 4.500 por mês, líquido. Dava para viver bem, dava para sonhar com algumas coisas. A gente se apaixonou rápido, sabe como é? Aquela fase em que tudo é perfeito, em que você acha que encontrou a pessoa certa. Ela ria das minhas piadas. A gente passava fins de semana inteiros conversando, fazendo planos. 3 anos depois, em 2019, a gente casou. Festa simples, 60 pessoas, mais da família dela que da minha porque meus pais moram no interior e não tem muito contato com parente. Meu pai é aposentado, minha mãe dona de casa. Vida tranquila, mas sem luxo. Eles vieram para o casamento, ficaram 2 dias e voltaram. Sempre foram discretos, nunca se meteram na minha vida. A família da Mariana era o oposto, barulhenta, presente, opinativa. Desde o começo, o pai dela, seu Augusto, deixou claro o que esperava de mim. Ele tinha uma concessionária de carros usados na região metropolitana. Aquelas coisas de homem que se acha grande empresário, mas na real, vive no limite do cheque especial. Sempre de camisa social, relógio grande no pulso, aquele jeito de quem quer parecer mais importante do que é. Na primeira vez que fui jantar na casa deles, ainda namorando, ele me olhou de cima a baixo e perguntou quanto eu ganhava. Assim, direto, na frente da Mariana e da sogra. Respondi, e vi a decepção nos olhos dele. "É pouco para sustentar uma família, rapaz. Vai ter que melhorar isso." Eu ri sem graça. Achei que era jeito dele, aquele papo de sogro que quer testar o genro. Mariana apertou minha mão por baixo da mesa, como se dissesse: "Ignora, ele é assim mesmo." E eu ignorei. Primeira bandeira vermelha que eu fingi não ver. Mas ele não era só assim. Ele era pior. Com o tempo, fui percebendo. Cada visita era uma oportunidade para ele me cutucar. "E aí, Rafael, conseguiu aquele aumento que você tanto falava? Mariana merece coisa melhor, hein? Você sabe disso, né?" Sempre com aquele sorrisinho de canto de boca, sempre na frente de alguém. O irmão dela, o Daniel, 2 anos mais novo, trabalhava com ele na concessionária. Ganhava menos que eu. Eu sabia disso porque Mariana comentou uma vez. Mas para o seu Augusto, o Daniel era o exemplo. "Meu filho está aprendendo negócio de verdade. Não é só ficar sentado em escritório apertando o botãozinho." Eu engolia, porque eu amava a Mariana, porque eu achava que isso era parte de construir uma família. Que todo casamento tinha esses ajustes, essas concessões. A gente alugou um apartamento pequeno, 2 quartos, num bairro tranquilo de Curitiba, perto do metrô.
R$ 1.200 de aluguel, 300 de condomínio. Eu pagava o aluguel, as contas de luz e água. Mariana pagava o condomínio e o mercado com o salário dela. Ela ganhava 2.200 na loja, não era muito, mas no papel era dividido. Na prática, eu sempre acabava cobrindo o que faltava. Amor, esse mês foi apertado na loja. Você pode me ajudar com o cartão? Eu ajudava, sempre ajudava, porque era minha esposa, porque eu queria que ela ficasse tranquila. Tinha mês que eu cobria 500, 800 reais. Ia comendo a reserva que eu tentava montar, mas eu não reclamava, achava que era temporário. Em 2020, na pandemia, a loja onde ela trabalhava fechou. Ela ficou sem emprego durante 8 meses. 8 meses em que eu segurei sozinho todas as contas da casa. E mais. Comecei a ajudar a sogra com o mercado deles, porque a concessionária do seu Augusto estava quebrada. Ninguém comprava carro, ele tinha estoque parado, despesa correndo. Ele não falou isso com essas palavras, óbvio. Ele disse que estava com uns compromissos travados e que precisava de um empurrãozinho. Mariana me pediu: amor, é meu pai. A gente não pode deixar eles passarem necessidade. Foram R$ 2.500 por mês durante 4 meses. R$ 10.000 que saíram do meu bolso, que eu tirei do dinheiro que eu estava juntando para trocar de carro, para fazer uma viagem, para ter alguma coisa nossa. Eu tinha um Fiesta 2010, todo amassado, que eu queria trocar fazia tempo. O dinheiro que ia ser para a entrada foi para a mesa dos meus sogros. Seu Augusto nunca agradeceu. Nem uma vez. Na verdade, ele ficou mais arrogante, como se o fato de eu ter ajudado provasse que eu estava na obrigação, que era meu papel. Mariana também não valorizou muito. Ela só dizia, obrigada e amor, e mudava de assunto. Eu comecei a sentir um gostinho amargo nas conversas com ela, como se tudo que eu fazia fosse esperado, nunca reconhecido. Teve uma noite, em julho de 2020, que eu cheguei em casa depois de um dia exaustivo de trabalho remoto, reunião atrás de reunião, e encontrei ela no sofá assistindo série. Perguntei se ela tinha visto alguma vaga de emprego, se tinha mandado currículo. Ela me olhou irritada. Rafael, eu tô cansada também, tá? Não é fácil ficar desempregada. Para de me pressionar. Eu não tinha pressionado, só tinha perguntado. Mas pedi desculpa mesmo assim. Mais uma bandeira vermelha. Mas eu engolia, porque eu tinha aquela ideia romântica de que casamento era isso, sabe? Sacrifício, parceria, aguentar os dias ruins para chegar nos bons. Eu achava que os dias bons iam voltar, que quando ela arrumasse emprego, quando as coisas normalizassem, ia ser como antes. Mas não foi. Em 2021, Mariana conseguiu outro emprego, numa loja de calçados. Ganhava menos que antes, 1.800, mas pelo menos voltou a contribuir um pouco. Só que nessa altura, a dinâmica já tinha mudado. Ela estava diferente comigo, mais distante. Passava horas no celular, rindo de conversas que eu não fazia parte. Quando eu perguntava, ela dizia que era só grupo de amigas, besteira de internet. Eu queria acreditar. Eu me agarrava naquela vontade de acreditar, porque a alternativa era olhar de frente para uma verdade que eu não estava pronto para encarar. As visitas na casa dos sogros continuavam, todo sábado ou domingo, virou tradição. A sogra, Dona Célia, fazia aquele almoço caprichado, sempre perguntava o que eu queria comer. Ela era gentil comigo, sempre foi. Mas ela também nunca me defendeu do marido. Só ficava ali, concordando em silêncio, servindo comida, desviando o assunto quando a coisa esquentava. E todo almoço, todo jantar, era a mesma coisa. Seu Augusto encontrava um jeito de me diminuir. Mariana, você não cansa de cozinhar para esse marido aí? Ele ao menos te ajuda em alguma coisa? E ela ria. Sempre ria. No começo eu achei que era riso nervoso, constrangimento. Mas com o tempo percebi que não. Era concordância. Era ela validando o pai, me colocando para baixo junto. Teve uma vez, num domingo de agosto de 2022, que a gente estava todos na sala depois do almoço, e seu Augusto começou a falar sobre a filha do vizinho, que tinha casado com um médico. Aquilo sim é homem, né, Mariana? Comprou apartamento de 3 quartos para a moça, carro zero para ela. Isso é dar valor para a esposa. Mariana suspirou e disse: é, pai, tem gente que sabe o que é ser provedor de verdade. Eu estava sentado do lado dela. Ela falou aquilo olhando para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era desprezo, puro desprezo. Eu senti meu rosto esquentar, mas não respondi. Só levantei, fui para a cozinha pegar água e fiquei ali uns 5 minutos, respirando fundo, tentando não explodir.
Foi naquele dia que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Mas eu ainda não tinha coragem de encarar a verdade. Eu continuava achando que se eu fosse paciente, se eu continuasse sendo o bom marido, o bom genro, as coisas iam se acertar. Que era só uma fase, mas não era. 2 meses antes daquele jantar fatídico, em julho de 2023, seu Augusto me ligou. Era uma quinta-feira, 10 da manhã. Eu estava trabalhando em casa. Ele estava nervoso, falando rápido, aquele jeito de quem precisa de alguma coisa, mas não quer parecer desesperado. Rafael, preciso de um favor grande. Um favor de família. Meu estômago apertou. Eu sabia que quando ele falava favor de família, significava dinheiro ou problema. Mas dessa vez era diferente. Ele precisava de um aval. Estava comprando um lote num condomínio novo, fora da cidade, na região de São José dos Pinhais, para investimento. O banco exigia um segundo nome no contrato, alguém com renda fixa comprovada. Ele disse que era só uma formalidade, que ele ia pagar tudo direitinho, que eu nem ia sentir. Só precisava da minha assinatura. Eu perguntei quanto era, 180 mil reais. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Seu Augusto, isso é muito sério. Se o senhor não pagar, o banco vem em cima de mim. Meu CPF fica comprometido. Ele riu, aquele riso forçado, meio nervoso. Rapaz, você acha que eu não vou pagar? Confia no seu sogro, pô. Além do mais, você é da família. É para isso que família serve. E olha, esse lote vai valorizar, viu? Em 2 anos vale o dobro. Quando eu vender, eu divido o lucro com você. Vai ser bom para todo mundo. Eu disse que precisava pensar. Ele ficou seco, a voz mudou completamente. Pensar? Família não pensa, família ajuda. Mas tudo bem, conversa com a Mariana. Ela vai te explicar direitinho. Aquela noite, quando Mariana chegou em casa, eu contei. Esperei que ela ficasse do meu lado, que dissesse que era loucura, que era muito arriscado. Mas sabe o que ela fez? Ela suspirou, irritada, como se eu tivesse falado a coisa mais absurda do mundo. Rafael, é só uma assinatura. Meu pai não vai te deixar na mão. Ele tá fazendo isso para melhorar a vida da gente também. Um dia esse lote vai valer o dobro e ele vai dividir com a gente. Eu olhei para ela, procurando algum sinal de que ela entendia o peso daquilo. Não encontrei nada. Só impaciência. Você sempre complica tudo. É por isso que meu pai fala que você não tem visão de negócio. Qualquer outra pessoa ia aproveitar uma oportunidade dessas. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que o próprio sogro tinha dito. Porque vinha dela. Da pessoa que jurou me amar, me respeitar, me proteger. Eu não discuti. Só falei que ia pensar com calma, que uma decisão daquelas não podia ser tomada de cabeça quente. Ela revirou os olhos e foi assistir TV. Passou o resto da noite me ignorando, dando respostas curtas, fazendo aquele drama passivo-agressivo que ela sabia que me incomodava. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Seu Augusto ligava quase todo dia. Mandava mensagem no WhatsApp. Me encontrava por acaso na padaria quando eu ia buscar pão no sábado de manhã. E aí, Rafael? Já pensou naquele assunto? O banco tá me cobrando uma resposta. Mariana começou a fazer bico, me tratando com frieza sempre que eu tocava no assunto. Ainda não decidiu? Que falta de consideração com meu pai. Ele tá contando com você. A sogra, Dona Célia, também entrou no jogo. Me ligou chorando uma tarde, dizendo que eles estavam passando por dificuldades, que aquele lote era a salvação da família, que eu era a única esperança, que sem aquele negócio, eles não iam conseguir pagar as dívidas que tinham. Eu me sentia encurralado, manipulado, como um rato num labirinto sem saída. Mas o pior é que eu estava quase cedendo, porque eu ainda queria acreditar que eles me viam como família e não como ferramenta. Porque eu ainda tinha aquela necessidade patética de ser aceito, de ser valorizado. Eu cheguei a separar os documentos. Carta de apresentação da empresa, olerite dos últimos 3 meses, comprovante de residência, cópia da identidade e CPF. Coloquei tudo numa pasta. Marquei com o seu Augusto de ir no banco na segunda-feira seguinte, 25 de setembro. Ele ficou eufórico quando eu confirmei. Sabia que podia contar com você, genro. Você é gente boa. Mariana me abraçou naquela noite, pela primeira vez em semanas. Me deu um beijo, me tratou com carinho. E eu, idiota, me senti feliz. Achei que tinha tomado a decisão certa, que finalmente ia ser aceito de verdade naquela família. Até que veio aquele sábado, o sábado do jantar, 23 de setembro de 2023. Seu Augusto tinha marcado pra gente ir lá pra comemorar.
Ele disse que tinha fechado o negócio do lote, que na segunda-feira a gente ia no banco assinar os papéis e era só formalidade, que ele queria reunir a família para celebrar, porque aquilo era o começo de uma nova fase para todos. Mariana me confirmou tudo, animada. Amor, vista aquela camisa social azul, é um jantar importante. Meu pai tá muito feliz, acho que ele vai até te agradecer na frente de todo mundo. Eu vesti, passei perfume, fiz a barba. Até levei uma garrafa de vinho, daquelas de R$ 50 que eu não costumo comprar. Um rótulo que eu tinha pesquisado, que eu sabia que o sogro ia gostar. Porque no fundo, eu ainda tentava ser o genro perfeito, ainda buscava aquela validação. Chegamos lá às 7. A mesa estava linda, aquela toalha branca de linho que a sogra guardava para ocasiões especiais, velas acesas, jogo de louça bom. A sogra tinha feito lasanha, aquela que ela sabe que eu gosto, com bastante queijo. Tinha mais gente, o irmão da Mariana, o Daniel e a namorada dele, a Jéssica, e um casal de amigos dos sogros, o Mauro e a Sandra, gente que eu já tinha visto algumas vezes, mas não conhecia bem. Tipo uma plateia. Eu devia ter percebido que tinha algo errado, mas eu estava tentando ser simpático, fazer bonito. Cumprimentei todo mundo, entreguei o vinho pro sogro. Ele olhou o rótulo, fez uma cara de aprovação. Bom gosto, Rafael. Finalmente acertou em alguma coisa. Riu. E eu ri junto, sem graça. A gente começou a jantar. Conversa vai, conversa vem. O assunto girava em torno do lote, de como aquilo ia ser um grande negócio, de como a região estava valorizando. Seu Augusto contava com orgulho como tinha conseguido fechar a compra, como tinha negociado com o dono, como era esperto para essas coisas. Ele não mencionou que sem o meu aval o negócio não existia. Não mencionou nada sobre mim, na verdade. Eu era invisível naquela conversa. E eu percebi que a Mariana também não falava nada. Não dizia, o Rafael tá ajudando a gente com isso. Nada. Era como se eu não estivesse ali. Eu comecei a ficar incomodado. Mas continuei comendo, continuei sorrindo, continuei fingindo que estava tudo bem. E eu percebi que seu Augusto estava bebendo mais que o normal. Vinho, cerveja, depois passou para o uísque que ele trouxe da sala. Ele ficava olhando para mim com aquele sorriso torto, e eu sentia que tinha algo vindo. Mas eu não imaginava o quê. Foi quando a sobremesa chegou na mesa, um pavê que a sogra tinha feito, que ele começou. Bateu no copo com a colher, chamando a atenção. Gente, eu queria fazer um brinde aqui. Todo mundo parou de comer, levantou a taça. Eu também levantei a minha, achando que ia ser um brinde normal. Quero agradecer ao meu genro, o Rafael, que vai me ajudar com o lote. Ele fez uma pausa, olhou em volta e continuou. Por quê, né? É raro encontrar alguém tão disponível. A palavra saiu arrastada, com veneno. Algumas pessoas riram sem graça. A Jéssica, namorada do Daniel, olhou para o prato. O Mauro tomou um gole de vinho. Eu fingi que não entendi e bebi meu vinho também. Aí ele continuou. E eu vi nos olhos dele que aquilo não era brincadeira. Aquilo era intencional. Mas sabe o que é engraçado? O Rafael tá sempre disponível para assinar papel, para ajudar aqui e ali, mas nunca está disponível para trabalhar de verdade, para crescer na vida, para dar uma condição melhor para minha filha. O silêncio caiu pesado. Eu senti meu rosto esquentar, meu coração acelerar. Olhei para Mariana. Ela estava olhando para o prato, com um sorrisinho no canto da boca. Não era constrangimento, era diversão. Seu Augusto, acho que o senhor bebeu demais. Eu falei, tentando manter a calma, tentando dar uma saída para ele, uma chance de voltar atrás. Ele deu uma risada alta, desagradável. Bebi nada, rapaz. Tô só falando a verdade. Verdade que todo mundo aqui sabe, mas ninguém tem coragem de falar na sua cara. E aí ele falou. Você é um encostado, um peso morto nessa família. As palavras saíram duras, cortantes. Ele apontou o dedo para mim, balançando um pouco pela bebida. Devia sumir antes de envergonhar minha filha mais do que já envergonha. Foi aí que ele falou. E todo mundo ouviu. A namorada do cunhado ficou vermelha de vergonha alheia. Os amigos do casal ficaram mexendo no celular, fingindo que não tinham ouvido. O Daniel olhou para o pai com uma expressão que eu não consegui decifrar. E Mariana? Mariana olhou para o pai e riu. Ela riu. Eu olhei para ela, esperando, implorando silenciosamente que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse, que parasse aquilo. Mas ela não parou. Ela concordou com a cabeça e disse: Pai tem razão, amor. Você precisa se mexer mais. Naquele segundo, alguma coisa dentro de mim se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu olhei para aquelas pessoas,
para aquela mesa, para aquela farsa, e tudo fez sentido. Todas as peças se encaixaram. Eu não era família. Eu nunca fui. Eu era conveniência. Eu era o idiota que pagava conta, que assinava papel, que engolia desaforo. E quando eu não servia mais, quando eu questionava, quando eu hesitava, eu virava piada. Eu virava alvo. Eu respirei fundo. O ar-condicionado zumbindo naquela sala. O cheiro da lasanha, que antes me fazia água na boca, agora me enjoava. A vela tremendo na mesa. Puxei a cadeira para trás, bem devagar. Aquele barulhinho de madeira no piso que cortou o silêncio como vidro quebrando. Senti o peso do garfo na minha mão. Coloquei ele devagar no prato. Dobrei o guardanapo, coloquei do lado. Respirei de novo. Olhei para o meu sogro, aquele homem que eu tinha ajudado, que eu tinha respeitado, que eu tinha chamado de pai por 6 anos, e falei, com uma voz que eu não reconheci como minha, tão calma que até eu me assustei. Perfeito, seu Augusto, então vamos fazer do seu jeito. Ele deu um sorriso de canto de boca, tipo, é isso aí, finalmente o moleque entendeu o recado. Achou que eu ia levantar e sair humilhado, com o rabinho entre as pernas, aceitar o lugar que ele tinha reservado para mim. Mas eu não tinha terminado. Eu tinha guardado tanta coisa, engolido tanto desrespeito, que agora que a comporta tinha se aberto, não tinha mais como fechar. Mas o seu jeito tem uma condição. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Todo mundo na mesa me olhou. Se eu sumir hoje, eu sumo de verdade, inclusive das coisas que eu venho segurando sozinho. O sorriso dele vacilou. Como assim? A voz saiu menos confiante agora. Eu olhei para a mesa inteira, para as caras curiosas, para o Daniel que tinha largado o garfo, para a Jéssica que estava de boca aberta, para o Mauro e a Sandra que pareciam querer sumir dali, para a Mariana que tinha parado de rir e me olhava com aquela cara de quem não entende o que está acontecendo. E eu comecei a falar. Devagar, palavra por palavra, tirando cada verdade do peito como quem tira espinho. Vou explicar direitinho para todo mundo entender. Esse jantar aqui, essa lasanha, essa sobremesa, esse vinho que eu trouxe, tudo pago com o dinheiro que eu, encostado, ganho. Porque a luz dessa casa, seu Augusto, tá no meu nome. Desde março desse ano, porque o senhor não conseguiu renovar o contrato com a Coppel depois que o nome do senhor foi para o SPC, por causa de uma dívida de cartão de crédito que o senhor não pagou. A dona Célia me ligou, desesperada, me pediu para colocar no meu nome, só até as coisas melhorarem. Eu coloquei. Já são 6 meses. A conta vem em média R$430 por mês. R$2.580 que eu paguei até agora. Sem contar a internet, que também está no meu nome pelo mesmo motivo. Mais R$85 por mês. R$510 em 6 meses. E só para deixar claro, o boleto desse mês vence segunda-feira, dia 25. Mas se eu sou peso morto, não faz sentido eu continuar pagando, né? A sogra tinha ficado branca. Ela olhou para o marido, depois para mim, depois para o prato. Seu Augusto abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Espera que eu não terminei. Tem mais. Muito mais. Eu senti uma calma estranha tomando conta de mim. Como se eu tivesse esperado a vida toda para falar aquilo. Lembra daqueles R$10.000 que eu te emprestei na pandemia, seu Augusto? Abril, maio, junho e julho de 2020. 2.500 por mês. Que era para ser só um empurrãozinho até a concessionária voltar a vender. Até hoje nenhum real voltou. Mas tudo bem, eu relevei. Afinal, família ajuda a família. Não é isso que o senhor sempre diz? Mas tem uma coisa que eu não contei para ninguém aqui. Olhei para o Daniel. Nem para você, cunhado. Em maio desse ano, seu pai me ligou desesperado porque tinha um Corolla 2014 parado no pátio da concessionária. Ia ser leiloado pela Receita Federal por causa de uma dívida de IPVA atrasado. Ia dar prejuízo grande. O senhor me pediu quase de joelhos no telefone para eu comprar aquele carro no meu nome, financiado, e ele ia pagar as parcelas. Prometeu que em 6 meses revendia o carro e me tirava do financiamento. Eu fiz. R$45.000 financiados em 60 meses. R$390 por parcela. O carro tá lá até hoje, parado no fundo do pátio, empoeirado, pneu murcho. Mas o financiamento? Esse tá no meu CPF. E adivinha quantas parcelas o senhor pagou? Uma. Só a primeira. As outras 4 fui eu, R$1.560 que saíram do meu bolso. Daniel estava me olhando com a boca aberta. Pai, que história é essa? Seu Augusto tentou falar. Daniel, depois eu te explico. Isso é... Não, deixa eu explicar agora. Eu não ia parar. Não agora.
E tem o lote. Ah, o lote. Eu ri, mas não tinha humor nenhum naquele som. Segunda-feira eu ia assinar aquele contrato de R$180 mil. 180 mil. Eu já tinha até separado os documentos, tudo certinho, na pasta azul em cima da mesa lá de casa. Porque eu acreditei quando o senhor disse que era investimento para a família, que a Mariana ia se beneficiar também um dia. Mas encostado não investe em nada, não é? Encostado não tem visão de negócio. Encostado é peso morto. Então não faz sentido eu assinar. Não faz o menor sentido. Seu Augusto estava vermelho. Não de raiva, de pânico. Puro pânico. Rafael, calma aí. Foi mal. Eu bebi demais. Falei besteira. Você sabe que eu não quis dizer isso, pô. A voz dele saiu trêmula, desesperada. Quis sim, e todo mundo aqui ouviu. E a Mariana concordou. Olhei para minha esposa. Ela estava paralisada, me olhando como se eu fosse um estranho. Você riu, Mariana. Você concordou com seu pai quando ele me chamou de peso morto. Na frente de todo mundo. Você não me defendeu. Você nunca me defende. Rafael, Ela tentou falar, mas não conseguiu terminar. Mas deixa eu continuar, porque ainda tem mais coisa que essa mesa precisa saber. Minha voz estava firme, mas eu senti algo quebrando por dentro. Aquela reforma da cozinha que vocês fizeram mês passado, em agosto? A dona Célia me mandou mensagem de madrugada, pedindo para eu avalizar o cartão dela na loja de materiais de construção Telha Norte. Porque sem aval, ela não conseguia crédito suficiente para comprar o material. R$3.200 parcelados em 10 vezes no cartão. No nome dela, mas eu como avalista. Se ela não pagar, o problema é meu. Meu CPF. Minha vida. E eu assinei. Porque ela chorou no telefone. Porque ela disse que a cozinha estava caindo aos pedaços, que era questão de dignidade, que eu era o único que podia ajudar. E eu, idiota, acreditei. Já foram pagas 2 parcelas. Faltam 8. E sabem quanto eu já gastei segurando essa família nas costas sem ninguém saber? Somando tudo, somando luz, internet, empréstimo, parcelas do carro, aval da reforma, R$19.140. Quase R$20 mil que saíram do meu bolso, do bolso do encostado, do peso morto. O silêncio na sala era sepulcral. Ninguém mexia, ninguém respirava. A vela tinha apagado, o pavê derretendo no prato. E sabe o que mais? Eu fiz tudo isso calado, sem reclamar, sem jogar na cara. Porque eu achei que estava construindo uma família, que um dia vocês iam olhar para mim e ver o que eu era. Alguém que estava tentando, alguém que se importava. Mas não, vocês me olharam e viram um otário, alguém que dava para usar. E quando eu hesitei, quando eu pedi para pensar melhor sobre o lote, eu virei piada. Virei alvo de humilhação num jantar de família. Mariana estava chorando agora. Rafael, para. Por favor. Ah, para por quê? Porque tá todo mundo vendo a verdade? Porque seu pai tá sendo exposto? Eu peguei minha carteira, minhas chaves, que estavam no bolso da calça. Então é assim, gente. Hoje eu paro. Hoje eu sumo de verdade. Luz da casa? Vou transferir de volta pro nome do seu Augusto amanhã mesmo, segunda-feira de manhã. E se a Copel não aceitar por causa do SPC dele, o problema não é mais meu. Vocês se viram. Internet. Cancelo também. O carro que tá no pátio, vou recolher segunda, vou vender pro primeiro que aparecer, vou pagar o que falta do financiamento e o resto fica comigo, já que eu paguei sozinho essas 5 parcelas mesmo. O aval do cartão da reforma, vou na Telha Norte terça-feira e vou pedir para retirar meu nome. E se não der, vou processar por coação. Tenho as mensagens da dona Célia, tenho tudo salvo. E o lote? Eu olhei bem no fundo dos olhos do meu sogro. Vi medo, vi desespero. E pela primeira vez, senti que eu tinha o controle. Amanhã, segunda-feira, quando o gerente do banco ligar para confirmar minha presença às 10 da manhã, eu vou atender e vou dizer, não, simples assim. E quando ele perguntar o porquê, porque ele vai perguntar, eu vou dizer a verdade, que o cliente chamou o aval de encostado na frente da família inteira e sugeriu que ele sumisse. Vou dizer que fui humilhado num jantar. E vou dizer que não me sinto seguro colocando meu nome num negócio com uma pessoa que não me respeita. Seu Augusto se levantou, cambaleando um pouco, tentando consertar. Rafael, pelo amor de Deus, você sabe que eu não quis dizer isso. Foi a bebida, cara. Foi brincadeira de sogro. Senta aqui, vamos conversar direito, vamos resolver isso como homens. Eu parei na porta da sala, uma mão na maçaneta, e olhei para trás. Olhei para cada pessoa naquela mesa. Pro Mauro e a Sandra que tinham virado testemunha de um desastre.
Pro Daniel, que parecia chocado. Pra Jéssica, que limpava uma lágrima. Pra Dona Célia, que chorava baixinho. Pra Mariana, que me olhava como se eu tivesse quebrado alguma coisa sagrado. E pro seu Augusto, de pé, suando, desesperado. Brincadeira é quando os dois riem, seu Augusto. Eu não tô rindo, eu nunca ri. E só pra deixar bem claro, pra todo mundo aqui entender. Quando o senhor precisar explicar pro gerente do banco por que perdeu o aval. Quando a Copel desligar a luz na terça-feira porque o boleto não foi pago. Quando a internet cair e a Dona Célia ficar sem WhatsApp para falar com as amigas. Quando o carro sumir do pátio e o senhor tiver que explicar para o cliente que ele foi vendido para pagar uma dívida que o senhor causou. Quando o cartão da Telha Norte estourar e ninguém pagar as 8 parcelas que faltam, vocês vão entender direitinho o que significa sumir. Vocês vão sentir na pele o tamanho do buraco que o encostado deixa quando vai embora. Mariana se levantou, passou pela mesa, veio até mim. Tentou segurar meu braço. Rafael, não faz isso. A gente conversa, a gente resolve. Eu vou falar com meu pai, eu prometo. Resolve como, Mariana? Minha voz saiu mais baixa agora, cansada. Você riu. Você concordou com seu pai quando ele me chamou de peso morto, na frente de todo mundo. Você não me defendeu. E isso não é a primeira vez. Você nunca me defende. Nunca. Você sempre fica do lado deles. Sempre. E eu sou muito idiota por ter demorado 9 anos para perceber que para você, para sua família, eu sou exatamente o que seu pai disse. Um encostado. Alguém que tá ali enquanto for útil. Mas eu te amo. A voz dela saiu num sussurro desesperado. Eu quase acreditei. Quase. Porque durante 9 anos eu acreditei em muita coisa, mas não agora. Não, Mariana. Você ama o que eu faço por você. Pagar conta, resolver problema, assinar papel, engolir desaforo. Você ama a conveniência. Se amasse a pessoa, teria me defendido. Uma única vez que fosse. Mas você nunca fez. Nunca. Eu tirei a mão dela do meu braço, gentil, mas firme. E sabe o que é pior? Eu ia assinar aquele contrato segunda-feira. Eu ia colocar meu nome, minha vida, 180 mil reais em risco. Por quê? Porque você me pediu. Porque eu achei que se eu fizesse isso, seu pai ia finalmente me respeitar. Você ia finalmente me valorizar. Mas não ia. Nunca ia. Porque para vocês, quanto mais eu dou, mais vocês acham que podem tirar. Peguei meu casaco do cabide perto da porta. A casa inteira me olhando. Eu vou embora agora. E só para vocês saberem, segunda-feira de manhã, 9 horas, eu tenho reunião com um advogado. Já marquei semana passada, quando eu comecei a desconfiar que esse jantar não era para comemoração. Era para pressão. Vou entrar com pedido de divórcio. Vou pedir a auditoria de tudo que eu paguei nesses 6 anos. E vou me livrar dessa família que nunca foi minha família. Mariana soltou um soluço. Seu Augusto tentou falar mais alguma coisa, mas a voz não saiu. Dona Célia chorava mais alto agora. E eu? Eu abri a porta e saí. Entrei no meu Fiesta velho, aquele que eu nunca consegui trocar. Liguei o motor e dirigi. Não para casa. Eu não queria estar lá quando Mariana chegasse. Não queria ouvir as desculpas, as promessas, a manipulação. Fui para casa do João, meu melhor amigo desde a faculdade, que morava em Pinhais, do outro lado da cidade. 30 minutos de carro. 30 minutos em que eu dirigi no automático, sem pensar, só sentindo. Sentindo alívio, sentindo dor, sentindo raiva, sentindo liberdade. Bati na porta dele quase 10h30 da noite. Ele abriu, viu minha cara e nem perguntou o que tinha acontecido. Só me abraçou e disse, entra, conta tudo. A gente sentou na sala, ele pegou 2 cervejas na geladeira e eu contei. Cada detalhe, cada humilhação, cada real que eu tinha pago, cada documento que eu tinha assinado, cada vez que eu tinha engolido o desrespeito achando que era construir família. João me ouviu em silêncio, bebendo devagar, e quando eu terminei, já passava da meia-noite. Ele balançou a cabeça, pôs a garrafa vazia na mesa, me olhou nos olhos. Cara, você é meu amigo há 15 anos, desde a faculdade, e eu tô te dizendo, do fundo do coração. Você devia ter feito isso há muito tempo. Aquela família te usa, sempre usou. E a Mariana? Ela aprendeu com os pais, ela é igualzinha. Eu sempre quis te falar, mas você estava tão apaixonado, tão convencido de que ia dar certo, que eu não tive coragem. Mas agora, cara, você fez a coisa certa. Finalmente. Dormi no sofá do João naquela noite. Não dormi, na verdade. Fiquei olhando pro teto, pensando em tudo que tinha perdido, tudo que tinha investido numa relação que nunca foi recíproca. Meu celular não parou de tocar. Mariana ligou 47 vezes. Contei.
Mandou 83 mensagens. Áudios de 5 minutos chorando, me implorando para voltar, dizendo que ia mudar. A sogra também ligou, 14 vezes. Mandou mensagens dizendo que eu era um filho para ela, que não podia fazer aquilo. Até seu Augusto mandou áudio, às 2 da manhã, com aquela voz pastosa de quem bebeu demais e não parou depois que eu saí, pedindo desculpa, dizendo que eu era importante para a família, que ele tinha exagerado. Eu não respondi nenhuma mensagem, nem abri os áudios da Mariana. Só coloquei o celular no silencioso e tentei dormir. Na segunda de manhã, 7 horas, eu liguei para o trabalho. Avisei que ia chegar mais tarde, que tinha uns assuntos pessoais para resolver. Tomei café com o João, agradeci a hospedagem e saí. Primeira parada, Copel, agência central no centro de Curitiba. Peguei senha, esperei 40 minutos e quando me chamaram, expliquei a situação para a atendente. Uma moça jovem, simpática. Disse que a conta de luz estava no meu nome, mas era da casa de outra pessoa e que eu precisava transferir de volta para o titular original. Ela me pediu os dados, verificou no sistema. Senhor, o titular original, Augusto Ferreira da Silva, tem restrição cadastral. Não podemos aceitar a transferência. A única opção é o senhor cancelar o serviço no seu nome e ele abrir uma nova solicitação. Mas com o CPF dele negativado, provavelmente não vai ser aprovado. Ele vai ter que regularizar a situação primeiro. Quanto tempo leva para regularizar? Depende da dívida, senhor. Pode levar de 15 dias a alguns meses. E se eu cancelar hoje, quanto tempo eles ficam sem luz? O cancelamento é imediato. Em até 24 horas, o serviço é interrompido. Eu autorizei o cancelamento. Assinei o termo. Saí de lá sentindo algo estranho no peito. Não era satisfação, era justiça. Segunda parada, operadora de internet. Mesma coisa. Cancelei. A atendente tentou me convencer a manter, ofereceu desconto. Eu disse que não era questão de dinheiro, que eu estava me mudando. Mentira, mas funcionou. Cancelamento confirmado para até 48 horas. Terceira parada, concessionária do sogro. Cheguei lá às 10h15. O local era na região de Colombo, uns 20 minutos da minha casa. Uma concessionária pequena, fachada velha, uns 15 carros no pátio da frente. A secretária, Fernanda, moça de uns 25 anos que eu já tinha visto outras vezes, me atendeu. Seu Augusto não estava. Ela disse que ele tinha ligado de manhã dizendo que não ia trabalhar, que estava passando mal. Aposto que estava. Passei mal de ressaca e vergonha. Vim buscar o Corolla que está no meu nome. Ela verificou no sistema. O Prata, 2014? Esse mesmo. Só um minutinho. Ela foi até o fundo, voltou com a chave. Tá ali no pátio dos fundos. O senhor vai levar agora? Vou. Ela me passou um papel para assinar, autorizando a retirada. Eu assinei. Fui até o fundo do pátio. O carro estava exatamente como eu tinha visto da última vez que vim aqui. Empoeirado, pneu murcho, para fazer havia meses. Liguei o motor. Pegou de primeira, pelo menos a bateria estava boa. Calibrei os pneus no posto mais próximo, limpei o para-brisa e levei direto para um despachante que o João tinha me indicado. O despachante, seu Arnaldo, avaliou o carro. Posso vender rápido por 38 mil. O financiamento tá em quanto? 45 mil. Já paguei 5 parcelas. Faltam 39.500. Então vai faltar um pouco. Mas se o senhor tiver uns 2 mil para completar, eu fecho hoje. Eu tinha. Aceitei. Ele disse que em 3 dias estava vendido e o financiamento quitado. Quarta parada. Banco, 10h45. O gerente Rodrigo já estava me esperando. Ele tinha ligado de manhã, 8h30, confirmando a reunião das 10. Eu disse que ia atrasar um pouco. Quando cheguei, ele me cumprimentou com aquele sorriso profissional. Senhor Rafael, tudo certo? Vamos assinar os documentos do aval? Não vou assinar. O sorriso dele congelou. Como assim? Mudei de ideia. Não vou ser aval do meu sogro. Ele ficou uns segundos em silêncio, processando. Mas, senhor Rafael, o seu sogro já assinou. A gente está só esperando a sua parte para liberar o crédito. Se o senhor desistir agora, o contrato não fecha. O lote volta para o mercado. Seu sogro vai perder o sinal que ele deu. Quanto foi o sinal? 20 mil reais. Então ele vai perder 20 mil reais. Não é problema meu. O gerente tentou argumentar. Disse que era uma ótima oportunidade de investimento, que a região estava valorizando, que eu podia me arrepender depois. Eu mantive firme. Não vou assinar. E se precisar de um motivo oficial para registrar aí no sistema, pode colocar.
Divergências pessoais com o cliente principal. Perda de confiança. Eu me levantei, agradeci o tempo dele e saí. Quinta parada. Telha Norte. A loja de materiais de construção onde a sogra tinha feito a compra. Cheguei lá meio-dia. Pedi para falar com o gerente. Expliquei que eu era aval de uma compra, mas que tinha sido coagido, que queria retirar meu nome. O gerente, um senhor de uns 50 anos, me olhou com pena. Senhor, aval não pode ser retirado depois que a compra já foi feita. O senhor assinou o contrato. A responsabilidade é solidária. Se a titular não pagar, a gente cobra do senhor também. Meu estômago gelou. Então não tenho o que fazer. A única opção é a titular quitar a dívida. Aí o senhor fica livre. Ou o senhor pode pagar no lugar dela, se quiser. Não vou pagar. E ela provavelmente não vai pagar também. Então, senhor, lamento. Mas o contrato é válido. Saí de lá me sentindo enganado de novo. Aquilo foi a única coisa que não consegui desfazer. Mas pelo menos eu sabia onde estava pisando. E eu ia deixar bem claro para a sogra. Se ela não pagasse, eu processava ela por coação. Voltei para casa só no meio da tarde, 2h15. Mariana estava lá, olhos inchados de chorar, sentada no sofá da sala, ainda com a roupa do jantar do dia anterior. Quando me viu, se levantou de um pulo. Rafael, você passou a noite fora. Eu fiquei desesperada. Cadê você estava? Na casa do João. Por que você não atendeu minhas ligações? Eu liguei 50 vezes. Porque eu não quis falar com você. Ela ficou vermelha. Não sei se de raiva ou vergonha. Rafael, a gente precisa conversar sobre ontem. Não tem nada para conversar. Tem sim. Meu pai ligou de manhã. Você cancelou a luz da casa deles? E a internet? Cancelei. As duas. Rafael, eles não têm como viver sem luz. Minha mãe está desesperada. Ela me ligou chorando. Então seu pai que resolva. Ele é o chefe da família, não é? O grande empresário. Que use a visão de negócio dele para pagar as próprias contas. As contas que sempre foram dele, aliás. Você está sendo infantil. Você está se vingando deles por causa de uma besteira que meu pai falou bêbado. Aquilo me fez rir. Rir de verdade, daquele jeito amargo. Infantil? Eu que paguei conta da sua família por meses, que assinei papel que comprometeu meu CPF, que engoli desaforo atrás de desaforo. Sou infantil? A infantilidade, Mariana, foi achar que eu ia continuar sendo otário. Foi achar que vocês podiam me humilhar num jantar, me chamar de encostado, de peso morto, e eu ia acordar no dia seguinte e continuar pagando, assinando, resolvendo. Ela começou a chorar de novo. Cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia de tudo isso. Eu juro, eu não sabia que você estava pagando tanta coisa, porque você nunca me contou. Porque sua mãe pediu para eu não contar, porque seu pai disse que era entre nós, porque vocês me manipularam, e porque eu fui idiota o suficiente para acreditar que estava construindo confiança. Mas eu te amo, Rafael. Para de dizer isso. Minha voz saiu mais alta que eu queria. Eu respirei, tentei me acalmar. Para de usar amor como desculpa. Amor não humilha. Amor não ri quando alguém te diminui. Amor defende. E você nunca me defendeu. Nunca. Ela soluçou alto. Eu sei que eu errei. Mas a gente pode consertar. Eu vou conversar com meu pai. Vou fazer ele te pedir desculpa de verdade. A gente começa de novo. Não quero desculpa dele, nem sua. Eu quero distância. Você tá terminando comigo? A voz dela saiu fina, chorosa. Respirei fundo. Aquela pergunta que eu devia ter respondido com um sim imediato ainda me custava. Porque por baixo de toda a raiva ainda tinha um resquício daquela esperança idiota de que as coisas podiam mudar. Mas eu não podia mais me iludir. Eu já marquei com o advogado, Mariana. Vou entrar com pedido de divórcio. Ela arregalou os olhos. Você não tá falando sério. Tô sim. Não tem mais volta. Por causa de uma discussão? Por causa de uma noite? Não foi uma noite. Foram 6 anos. 6 anos de você me colocando em segundo lugar. De você concordar com seu pai toda vez que ele me diminuía. De você não valorizar nada que eu fazia. Ontem foi só a gota d'água. Foi o momento em que eu finalmente tive coragem de aceitar o que eu já sabia faz tempo. Você não me ama. Você ama o que eu faço por você. Ela tentou se aproximar. Eu dei um passo para trás. Rafael, eu te amo. De verdade. Eu sei que eu errei. Mas a gente pode resolver. Não faz isso. Você é egoísta, Mariana. Você e sua família. E eu não vou mais ser capacho de vocês. Peguei uma mala que estava em cima do guarda-roupa. Comecei a jogar roupa dentro. Ela ficou parada, sem reação.
enquanto eu arrumava tudo. Peguei meus documentos, meu notebook de trabalho, meu carregador de celular. Quando terminei, olhei para ela uma última vez. Eu vou ficar na casa do João por uns dias. Depois a gente resolve o que fazer com o apartamento, com as coisas. Mas por enquanto, eu preciso de espaço. E você precisa entender que o que aconteceu ontem não tem conserto. Saí sem olhar para trás. Ouvi ela chorando, gritando meu nome, mas não voltei. Dirigi de volta para a casa do João. Ele estava trabalhando home office. Quando me viu com a mala, só assentiu. Quarto de hóspedes é teu. Fica o tempo que precisar. Os dias seguintes foram um borrão. Terça-feira, a luz da casa dos sogros foi cortada. Dona Célia me ligou desesperada. Eu não atendi. Ela mandou mensagem. Rafael, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. A gente tá no escuro. Seu sogro tá com problema de coração. Ele precisa do oxigênio que funciona na luz. Eu quase cedi. Quase. Mas aí eu lembrei do jantar. Lembrei da risada da Mariana. E bloqueei o número. Quarta-feira, a internet caiu. Seu Augusto tentou me ligar do celular do trabalho. Eu não atendi. Quinta-feira ele apareceu no meu trabalho. Conseguiu passar pela recepção. Subiu até o quarto andar. Quando eu vi ele saindo do elevador, pedi pro segurança não deixar ele se aproximar. Ele gritou do corredor. Rafael, me escuta. Foi mal, cara. Eu tava bêbado. Eu não queria dizer aquilo. Volta, a gente resolve. O segurança escoltou ele para fora. Meus colegas ficaram me olhando com curiosidade, mas ninguém perguntou nada. Sexta-feira o carro foi vendido. Seu Arnaldo me ligou confirmando. 38 mil. Quitei o financiamento. Sobrou R$ 1.500. Usei para pagar adiantamento do advogado. Segunda-feira seguinte, uma semana depois do jantar, eu entrei oficialmente com pedido de divórcio. O advogado, Dr. Marcelo, explicou que como a gente não tinha filhos, não tinha bens em comum além de móveis sem valor, ia ser relativamente rápido. 3, 4 meses no máximo. Mariana foi notificada na quarta. Ela me ligou chorando. Eu não atendi. 2 dias depois, ela entrou com pedido para eu voltar a pagar as contas de luz e internet da casa dos pais dela, alegando que eu tinha assumido o compromisso e que eles estavam em situação de vulnerabilidade. O advogado dela, que era conhecido do pai dela, mandou notificação para o Dr. Marcelo. Eu fiquei com raiva, mas o Dr. Marcelo riu. Fica tranquilo, isso não vai para frente. Ele respondeu com prints das mensagens da Mariana rindo de mim, com cópia de um vídeo que alguém tinha gravado no jantar mostrando o sogro me xingando, e com uma contraproposta. Ou eles paravam de me incomodar, ou eu processava por danos morais e pedia indenização pelos R$ 20 mil que eu tinha gasto segurando a família. Eles recuaram em 2 dias. Mariana tentou negociar pessoalmente. Apareceu na casa do João num sábado de manhã, 3 semanas depois do jantar. Bateu na porta. João atendeu. Ela perguntou se eu estava lá. Ele disse que eu não queria falar com ela. Ela insistiu. Ele foi me chamar. Eu desci, conversei com ela na calçada. Ela estava diferente, mais magra, olheiras fundas. Rafael, por favor, vamos conversar. Vamos tentar de novo. Não tenho o que tentar, Mariana. Eu terminei contato com meu pai. Eu briguei com ele. Eu disse que ele destruiu meu casamento. Não foi só seu pai, foi você também. Eu sei que eu errei, mas eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Você não vai mudar, você é igualzinha a ele. Vocês me usaram por 9 anos, e quando eu não servi mais, me descartaram. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ela chorou. Tentou segurar minha mão. Eu afastei. Rafael, eu te amo. Não, você não ama. E eu também não amo mais. Não depois do que eu vi, do que eu senti naquele jantar. Ela foi embora. Não voltou mais. O divórcio foi rápido. Sem filhos, sem bens em comum além de uns móveis que ela ficou com tudo, foi resolvido em 3 meses. Ela pediu pensão alegando que tinha se acostumado a um padrão de vida. O juiz negou porque ela trabalhava e não tinha dependência financeira comprovada. Em dezembro de 2023, 3 meses depois daquele jantar, o divórcio foi homologado. Eu estava livre. Hoje, 1 ano e meio depois, janeiro de 2025, eu moro num apartamento menor, mais simples, mas que é só meu. Um kitnet em Pinhais, 650 de aluguel, perto do João. As contas têm só meu nome, e eu pago elas com o dinheiro que eu ganho, sem peso na consciência, sem ter que explicar para ninguém, sem ter que aguentar desaforo em troca de fazer parte da família. Encontrei Mariana uma vez, por acaso, num mercado. Era um sábado, meio-dia, eu estava comprando coisa para o almoço.
Ela estava com o pai, empurrando o carrinho, os dois. Me viram no corredor de massas. Desviaram o olhar, viraram para o outro lado, foram embora. Eu senti vontade de rir, mas só segui meu caminho. João me contou, uns meses atrás, que ouviu dizer que a concessionária do seu Augusto fechou. Que ele está vendendo carro como autônomo agora, de casa, anunciando nas redes sociais. Ganhando bem menos, correndo atrás de cliente. Que a casa onde eles moravam, que era alugada, foi trocada por uma menor, num bairro mais afastado, porque não dava mais para pagar o aluguel de 2.400. E que Mariana voltou a morar com os pais, porque o salário dela sozinha, 1.800 na loja de calçados, não cobria aluguel, não cobria vida independente. Eu não comemoro a desgraça de ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas também não finjo que não vejo a ironia. Eles me chamaram de encostado, de peso morto. E quando eu saí, quando o peso morto tirou o suporte invisível que segurava aquele castelo de cartas, tudo desabou. A luz que eu pagava, a internet que eu pagava, o carro que eu financiei, o lote que eu ia avalar, os 10 mil reais que eu emprestei e nunca voltaram, a reforma que eu avalei. Tudo isso era invisível para eles enquanto estava funcionando, mas quando parou, quando eu parei, o buraco apareceu. E era grande, porque a verdade é essa. Eles nunca perceberam o que eu fazia. Nunca valorizaram. Acharam que era obrigação, que era pouco, que qualquer um faria. E quando perderam, quando viram o tamanho do buraco que eu deixei, já era tarde. Eu aprendi, do jeito mais difícil, que família não é quem te usa até você secar. Família é quem te respeita, te valoriza, te defende. E se você está passando por algo parecido, se alguém te faz sentir pequeno, invisível, descartável, eu quero te dizer uma coisa: sair dói. Dói pra caramba. Tem noite que você vai dormir se perguntando se fez a coisa certa, se não foi orgulho demais, se não podia ter tentado mais uma vez. Eu tive essas noites. Muitas. Acordei 3 da manhã suando, pensando se eu não tinha exagerado, se eu não podia ter dado mais uma chance. Mas sabe o que dói mais? Ficar. Ficar e ver seu valor sendo pisoteado todo dia. Ficar e aceitar migalhas de afeto em troca de tudo que você dá. Isso dói mais. Isso mata por dentro, devagar, até não sobrar nada de você. Hoje eu durmo em paz. Não é uma paz perfeita. Ainda tem cicatriz. Ainda tem dia ruim. Tem domingo que eu olho pro celular e vejo foto de casal feliz nas redes sociais e me pergunto se eu vou ficar sozinho para sempre. Tem noite de sexta que eu fico em casa, sozinho, comendo pizza congelada, e penso se eu não podia ter sido menos radical. Mas aí eu lembro. Lembro da risada da Mariana. Lembro do dedo do sogro apontado para mim. Lembro de quantas vezes eu me senti pequeno, usado, descartável. E aí eu sei que fiz a coisa certa. A paz que eu tenho hoje, mesmo imperfeita, é minha. É uma paz que ninguém me dá, ninguém me tira. E isso, descobri, vale mais do que qualquer jantar em família, onde eu tinha que engolir humilhação com um sorriso no rosto. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. De verdade. Obrigado por ter ficado comigo nesses 50 minutos, por ter me dado sua atenção, seu tempo. Deixa um comentário. Me conta se você já passou por algo parecido. Como você lidou. Se você teve coragem de sair, ou se ainda está preso numa situação assim. E se inscreve no canal, porque tem mais histórias vindo. Histórias de gente como eu, gente como você talvez, que também aprendeu, do jeito difícil, que se respeitar não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade. É olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali. E eu, hoje, 1 ano e meio depois, consigo me olhar no espelho de novo. Finalmente.